2018, o regime do general Manuel António Noriega chegou ao fim. Forças militares dos Estados Unidos derrubaram o homem forte do Panamá e entregaram o poder à oposição, liderada por Guilherme Endara. Neste momento, o general encontra-se em fuga, quando a situação parece estar a voltar à normalidade. Unidades militares americanas provenientes dos Estados Unidos e apoiadas pelos 7.000 soldados que Washington mantém na zona do Canal do Panamá, deram hoje o golpe final no regime de Noriega. O quartel-general das Forças Militares do Panamá, onde se supunha que o general Noriega se encontrava, foi parcialmente destruído às primeiras horas da última madrugada, sendo o incêndio provocado pelo bombardeamento de helicópteros visível em toda a cidade. Mais tarde, unidades militares panamianas foram também bombardeadas por helicanhões norte-americanos, enquanto prosseguiam um pouco por todo o país operações militares norte-americanas. O general Noriega tinha desde há muito provocado a ruptura das relações entre o Panamá e Washington, tendo na última semana sido empossado como chefe do governo do Panamá. Tribunais norte-americanos acusam-no desde há um ano de estar envolvido no tráfico de droga, bem como em operações de branqueamento de dinheiro, depois de, alegadamente, ter recebido do cartel de Medellín 4 milhões e 600 mil dólares. O novo presidente do Panamá é Guilherme Endara, que em 7 de maio deste ano concorreu em representação da oposição às eleições presidenciais, cujos resultados foram posteriormente anulados por decisão de Noriega. O Canal do Panamá, atualmente administrado pelos Estados Unidos, e cuja transferência de soberania nos termos de um acordo firmado em 1977 entre o presidente Jimmy Carter e o já falecido presidente panamiano Omar Torrijos, deverá ocorrer até finais de 1999, está entretanto encerrado ao tráfico de navios. Em Washington, o presidente George Bush justificou a decisão de desencadear uma operação militar no Panamá, afirmando que não havia outra escolha e que todas as outras hipóteses se tinham esgotado. Para George Bush, as ameaças feitas por Noriega nos últimos tempos colocavam em risco imediato a vida dos 35 mil cidadãos norte-americanos residentes no Panamá. O presidente norte-americano ordenou já o levantamento das sanções económicas contra o Panamá, tendo ainda felicitado os novos dirigentes do país. A intervenção norte-americana no Panamá foi já apoiada pela Grã-Bretanha e condenada pela União Soviética e pela maioria dos países da América Latina. A Organização dos Estados Americanos vai reunir dentro de horas e a Nicarágua pediu uma sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para tratar deste caso. De Washington, José Ricardo faz-nos o ponto da situação. O Pentágono traça um quadro muito positivo da intervenção militar americana no Panamá, destinada a prender o general Manuel Noriega e a instalar no poder o candidato Guilherme Endara, considerado o vencedor das eleições de maio, anuladas por Noriega. Segundo o general Tom Kelly, Noriega não representa um problema na medida em que perdeu o controle das suas forças e do pagamento dos respectivos salários. O general americano disse que cessou a resistência organizada da parte das forças de defesa do Panamá e que agora só os elementos em fuga ou os chamados batalhões de dignidade representam um problema dentro da cidade. Para tentar neutralizar esses grupos, as forças americanas concentrarão amanhã as suas atenções na própria cidade do Panamá, onde há notícias de pilhagens em grande escala. José Ricardo, para 24 horas. A atitude dos Estados Unidos foi apoiada e condenada por vários países, como, aliás, já vimos. São opiniões divergentes sobre as quais o 24 Horas vai procurar refletir numa conversa entre José Golão, jornalista de O Diário, e Jaime Nogueira Pinto, comentador político. Muito boa noite aos dois. Começaria por si, José Golão. Qual é a sua opinião sobre esta atitude dos Estados Unidos? Eu faço uma leitura até bastante diferente daquela que foi feita na notícia que apresentaram. Em meu entender, isto é uma agressão, é uma invasão ilegítima de um país soberano contra outro país soberano. Esta é com toda a ilegitimidade no enquadramento internacional. Este é, de facto, o aspecto central deste problema e deixa-nos refletir, faz-nos refletir sobre o que é que poderia levar o que é que poderia acontecer se esta atitude dos Estados Unidos fosse repetida à escala internacional. Um governo de um país chegar a outro país, trocar o governo e com apoio militar, impulsar um governo numa caserna militar, numa zona controlada pelos Estados Unidos e arrogar-se o direito de afastar um primeiro-ministro, independentemente da opinião que se possa ter sobre ele, de afastar o primeiro-ministro de um outro país. Eu penso que é um precedente muito perigoso e é uma agressão qualificada internacionalmente. Jaime Nogueira Pinto, qual é a sua opinião sobre isto? Eu penso que isto é uma consequência normal de uma série de acontecimentos que passaram nos últimos meses. Quer dizer, vamos lá ver, houve umas eleições. O general Noriega é um personagem que, do ponto de vista, enfim, do seu perfil,
facilita bastante que lhe aconteçam estas coisas. Quer dizer, não é uma personalidade, enfim, muito bem vista do ponto de vista de direitos humanos. É um homem que parece com uma certa credibilidade ter estado bastante envolvido nos tráficos de drogas. As próprias eleições que ganhou ou que deixou de ganhar foram bastante viciadas por atos de violência. Isto tudo cria dentro do país uma divisão que, em certa medida, encorajaria esta intervenção da parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, deixaram cair a oportunidade de ajudar um golpe contra Noriega que aconteceu há alguns meses e, neste momento, para não serem um tigre de papel, tinham, de facto, de ter uma intervenção deste tipo. Até as pessoas estão a esquecer uma coisa: o general Noriega, há 2 ou 3 dias, declarou guerra aos Estados Unidos. Portanto, em sua opinião, os Estados Unidos atuaram com legitimidade, pelo menos política. O problema da legitimidade, vamos lá ver, o problema da legitimidade é um problema que se coloca, sobretudo, na minha perspectiva, coloca-se quando se trata de problemas de política interna. No direito internacional, a legitimidade normalmente é uma regra que o poder, é uma regra jurídica que os poderes utilizam. Quer dizer, a legitimidade dos Estados Unidos a intervir no Panamá foi a mesma que teve naturalmente a União Soviética em 1968 quando interveio na Checoslováquia. São as legitimidades que os poderes regionais se arrogam quando os seus interesses vitais estão em jogo. Depois pode-se chamar direitos humanos, pode-se chamar o socialismo, a defesa do sistema socialista. Tem várias justificações. É o poder pelo poder. José Golão, o presidente norte-americano afirmou que tomou esta decisão porque não tinha outra alternativa. E, perante a declaração de guerra do general Noriega e do que aconteceu há 2 dias com a morte de um militar norte-americano, de qualquer forma considera que não há a mínima razão que possa justificar uma atitude destas? Não, continuo a considerar que não há a mínima razão, porque é que o Presidente dos Estados Unidos haveria de ter uma alternativa? Será que o Panamá, que é um país mais pequeno que Portugal, que não tem um exército convencional, tem 2.200.000 habitantes, será que o Panamá pode ameaçar os Estados Unidos com uma declaração de guerra? É evidente que é uma declaração de autodefesa, porque a independência do Panamá é aqui que está, de facto, aqui é que as coisas entram em jogo, é a independência do Panamá que está em causa. E sobretudo, o que está em causa, e isto é este o ponto fulcral, é a situação das bases e a situação do Canal do Panamá. Os Estados Unidos, por muitas declarações que estejam a fazer, dão provas de que não estão interessados no cumprimento do Tratado do Canal do Panamá. Inclusivamente desde março do ano passado, que não cumprem as normas do período de transição, ou seja, não pagam as taxas, as portagens por tonelagem de navio que passam pelo canal, ou seja, é uma forma de asfixiar e de não cumprir o tratado. E indicia, de facto, uma certa vontade de que esse tratado não seja aplicado. Porque o tratado, por uma razão muito simples, vai bolir com os interesses estratégicos dos Estados Unidos, ou seja, acabará com a presença, teoricamente, com a presença militar dos Estados Unidos no Panamá, que é considerada uma zona estratégica para qualquer ação militar que os Estados Unidos queiram desenvolver na América Central e que, como se sabe, ainda não perderam sequer e não perderam as esperanças de a fazer, quer na Nicarágua, quer em El Salvador, onde continuam a fazê-lo, onde continuam a estar presentes militarmente, concretamente até nesta situação da ofensiva da guerrilha. Portanto, é o canal do Panamá, porque a questão do general Noriega, o general Noriega é acusado de tráfico de droga, não sei se é verdade, se é mentira, as provas ainda não surgiram, mas o escritor Graham Greene, que é uma pessoa insuspeita, citou num livro que está publicado que o Omar Torrijos, que o presidente Torrijos, era um bêbado, segundo um relatório do Departamento de Estado. Ou seja, o general Noriega trafica drogas, o general Torrijos era um alcoólico. São tudo maneiras de criar, perante a situação internacional, desacreditar regimes. Em relação ainda à questão da situação internacional, eu queria colocar uma última questão aos dois. Poderia continuar consigo para já, que é a seguinte: a União Soviética já condenou a invasão norte-americana. Depois da retirada soviética do Afeganistão e daquilo que se está a acontecer no leste europeu, com crescentes manifestações de independência por parte dos países que até agora eram considerados, enfim, satélites da União Soviética, pensa que esta atitude norte-americana poderá fazer infletir a atual tendência para o desenvolvimento internacional? Não é esse o indício que existe neste momento. Esta agressão norte-americana está contra a tendência internacional de desanuviamento. É evidente que está. Penso que são situações completamente diferentes, que não podem ser lidas
pelo mesmo prisma. Os Estados Unidos continuam a ter, em relação à América Central, uma visão imperialista, uma visão de que a América Central põe em risco a própria subsistência dos Estados Unidos, o que é, do ponto de vista lógico, nada credível. Mas pensa, portanto, que penso que isto não vai influenciar minimamente a situação. Já Nogueira Pinto, poucas palavras para dar a sua opinião sobre isto. Bom, eu penso que, vamos lá ver, a União Soviética tinha os países satélites, ocupavam-os, esses países eram países comunistas, portanto havia tropas soviéticas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto havia uma presença militar de facto maciça da União Soviética. A União Soviética neste momento, sobretudo porque os seus interesses estão em jogo, e decidiu mudar a política, aliás foi forçada a isso pelas populações desses territórios, decidiu mudar a política em relação a esses territórios, está a mudá-la, não há dúvida que está a mudá-la. Os Estados Unidos não estão nessa posição de serem obrigados a mudar de políticas neste momento. Mas o facto de os Estados Unidos terem intervido desta forma num país estrangeiro poderá ou não... A União Soviética está a fazer o mesmo tipo de protestos para a ATA que faziam os ocidentais nos anos 50 e nos anos 60, quando a União Soviética esmagou Budapeste, esmagou Praga, etc. Quer dizer, a União Soviética não vai intervir, com certeza que vai fazer exatamente o mesmo tipo de protesto para ficar, enfim, de bem. Não, a questão não era essa que eu colocava. Vai mudar a política? Não vai. Neste momento poderá haver problemas novos na crescente melhoria das relações entre o leste e o... Não, eu penso que não, porque isto, quer dizer, o leste e o oeste, os Estados Unidos e a União Soviética, na medida em que vão quase, direi, mutuamente, espacialmente, ter menos interesse no resto do mundo, vão recuar para certas esferas de influência, mas nas esferas de influência que eles vão escolher, vão ser talvez muito mais rigorosos e muito mais violentos, quando for caso disso. Portanto, isto é uma aplicação, e o outro lado não vai impedir, não vai intervir, não vai prejudicar. Quer dizer, a União Soviética não vai fazer nada para defender o general Noriega nem o Panamá. Muito obrigado aos dois pelas opiniões que aqui deixaram e muito boa noite. Já aqui falamos, portanto, de algumas reações à intervenção dos Estados Unidos no Panamá. O governo português tomou também posição e a nota do Ministério dos Estrangeiros afirma que reconhecia a falta de legitimidade democrática do general Noriega e que foi informado pelo governo norte-americano sobre as suas intenções. Na nota, o governo afirma-se também esperançado num breve restabelecimento em paz e uma situação de normalidade democrática no Panamá. E no que respeita à Roménia, chovem também as reações à brutal repressão por parte das autoridades da manifestação popular de Timisoara. O governo português tomou igualmente posição sobre o assunto, dizendo que Bucareste desrespeitou os compromissos que assumiu no quadro de vários acordos internacionais. Hoje, Nicolae Ceausescu, o líder da Roménia há 4 décadas, apareceu na televisão para reconhecer a gravidade dos acontecimentos, cuja responsabilidade atribuiu a vândalos. Segundo a agência de notícias da RDA, a intervenção do exército resultou em mais de 4.000 mortos. Nicolae Ceausescu falou hoje ao povo da Roménia através da rádio e da televisão, pouco depois de chegar de uma visita oficial ao Irão. Com voz trêmula e enganando-se repetidamente, Ceausescu condenou os manifestantes que, segundo disse, estiveram empenhados em atos de vandalismo, o que forçou os militares a intervirem para salvaguardar a ordem e as instituições. Rodeado por membros da velha guarda do PC e do governo romeno, entre os quais se contava sua mulher, o presidente romeno afirmou na sua intervenção, que se prolongou por cerca de 30 minutos, que a ação dos manifestantes tinha sido apoiada por círculos estrangeiros interessados no desmembramento da Roménia. A atuação das Forças Armadas em Timisoara, de que vemos fotografias, continua a ser alvo de manifestações de protesto, como as que ocorreram hoje em Sófia e também em Budapeste, enquanto o trânsito entre a Roménia e a Hungria continua interrompido e o Partido Socialista da Hungria, no poder, suspendeu as relações com o PC romeno. De Moscou chega a notícia do começo, dentro de um mês, das negociações para a retirada das tropas soviéticas da Checoslováquia. A decisão foi tomada na capital soviética pelos ministros dos estrangeiros dos dois países. Isto enquanto o Partido Comunista Checo reunia de emergência em Congresso para analisar a sua situação interna e da Checoslováquia em geral. Logo no primeiro dia de trabalhos ficou clara a divisão de opiniões entre os delegados e o reconhecimento da crise que o partido atravessa neste momento. Cresce a contestação no interior do Partido Comunista Checoslovaco. No primeiro dia do seu congresso extraordinário, alguns delegados atacaram frontalmente o secretário-geral do partido, Karel Urbanek. Urbanek foi criticado pela sua interpretação tendenciosa dos acontecimentos de 17 de novembro último, as manifestações estudantis, reprimidas pela polícia, que iniciaram um movimento de contestação ao regime comunista do país. As críticas vêm do Fórum Democrático, um grupo de comunistas reformadores no interior do PC checo que querem romper com o stalinismo e renovar o socialismo democrático da Primavera de Praga de 1968.
O Fórum Democrático diz ter do seu lado milhares de militantes comunistas e 36 delegados dos 1.600 presentes neste Congresso. Delegados que estão também contra a reeleição de Karel Urbanek como secretário-geral do partido. Urbanek já reagiu, reconhecendo a amplitude da crise em que o partido se encontra mergulhado, mas deitando as culpas para os seus antecessores. E já esta noite, o antigo primeiro-ministro Ladislav Adames foi eleito presidente do Partido Comunista Checo. Adames substitui assim na liderança do partido o até agora secretário-geral Karel Urbanek. Adames foi eleito em votação secreta por 868 delegados ao Congresso, tendo o líder da ala reformadora, Evžen Prusa, recebido o sim de 228. E na atualidade política nacional, de destacar que reuniu esta noite pela última vez a Comissão Executiva da coligação que apoiou a candidatura de Jorge Sampaio. Depois de ganhar a Câmara Municipal, a direção da Por Lisboa prepara-se para pôr um ponto final na sua atividade, mas antes faz um balanço da campanha eleitoral e dos resultados de domingo. A reunião começou pouco depois das 9h30 e não tem hora para acabar. É a altura do balanço da campanha e resultados, e no rosto de todos estavam bem patentes os sorrisos da vitória. Uma reunião de despedida da Comissão Executiva, quando a coligação se prepara já para começar a trabalhar. A partir de agora, quem vai estar realmente no palco de Lisboa, no palco do Governo de Lisboa, é o Presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio, os seus vereadores e os Presidentes das Juntas de Freguesias. Mas quero lhe dar a notícia que não perdemos tempo, esta coligação desfaz-se naturalmente. O Jorge Sampaio vai começar realmente a ter que governar Lisboa e amanhã já, embora estejamos no período de Natal, vai fazer a sua primeira reunião com todos os vereadores eleitos, a fim de começar a acertar as suas linhas de orientação política e de ação para o Governo de Lisboa. Também na Assembleia da República, o tema forte do dia foram os resultados das autárquicas. Na ordem do dia, os deputados deram um importante passo na reforma administrativa do Estado, aprovando por unanimidade as bases gerais da contabilidade pública. Ainda por votação unânime foi aprovada uma proposta de resolução relativa à Convenção Europeia sobre a adoção de crianças. Mas, como já se disse, foram as autárquicas que mereceram especial atenção por parte dos deputados. O rescaldo das eleições autárquicas de domingo passado foi o tema dominante aqui na Assembleia da República. E, como sempre, cada partido, cada posição. E a maior parte dessas posições tiveram como alvo o PSD e o Governo. É com redobrada razão que o PS reivindica a remodelação urgente do Executivo. Se é que o Primeiro-Ministro, para além da desorientação política que tem evidenciado, é finalmente capaz de reconhecer a profunda falta de credibilidade a que chegou o seu governo. Os resultados eleitorais mostram que, depois de ter perdido apoio social, a direita e o PSD passaram a ser claramente minoritários no país, em eleições em que o professor Cavaco Silva, o governo e o PSD se envolveram profundamente. O PRD foi, obviamente, um perdedor nestas eleições autárquicas, apesar de ter uma filosofia despartidarizada relativamente às eleições locais, atestada quer pelo nosso projeto de lei relativamente a este assunto, quer pelas propostas de alteração que fizemos no nosso projeto de revisão constitucional. O povo português foi votar pela segunda vez neste segundo semestre de 1989 e infligiu mais uma derrota, desta vez bem pesada, ao professor Cavaco Silva, aos seus ministros e ao seu partido. O Governo e a sua maioria já não correspondem à vontade política do povo deste país. Por parte do PSD, uma clarificação. O resultado de eleições autárquicas não diminui a legitimidade decorrente de eleições legislativas. Também por parte do PSD, o reconhecimento de que o veredicto saído das urnas no passado domingo não foi favorável aos social-democratas. Os resultados do PSD ficaram aquém dos seus objetivos para estas eleições autárquicas. Neste sentido, não nos custa reconhecer que foram para nós um resultado menos bom do que a meta que nos propunhamos atingir, já que obtivemos perdas relativas em alguns órgãos autárquicos. E hoje o presidente dos sociais-democratas admitiu que não estava correta a análise dos resultados que fez na noite das eleições ao afirmar que o PSD continuava a ser o maior partido a nível autárquico. Cavaco Silva fez esta declaração no final de uma reunião da Comissão Política, na qual os sociais-democratas fizeram uma leitura dos resultados da votação que tiveram no domingo. Nunca fui eu a fazer declarações no fim das comissões políticas nacionais, mas entendo que hoje devo fazê-lo. Por uma razão simples, mas importante, pelo menos para mim. Na noite das eleições, afirmei que o Partido Social Democrata continuava a ser o maior partido
nacional ao nível autárquico. Essa minha afirmação veio a provar-se como não correta. E é importante que se diga isso aos portugueses. Fiz a minha afirmação na base dos elementos provisionais que foram fornecidos pelos serviços do partido, embora tenha dito logo que não conhecia os resultados dos Açores. Esses elementos que me foram fornecidos, afinal, não estavam corretos. É claro que o Partido Social Democrata teve um resultado menos bom do que aquele que esperava para estas eleições autárquicas. A interpretação dos resultados parece-nos bastante complexa. Ganhámos algumas câmaras que não pensávamos ganhar, perdemos muitas outras que não esperávamos perder. Só um ponto nos parece claro, é que uma percentagem significativa de votos do Partido Comunista passou para o Partido Socialista. A Comissão Política do PSD vai continuar, no início do ano, a análise dos resultados das eleições de domingo. Dessa análise, o presidente do partido espera que resultem as ações necessárias a trazer de volta ao Partido Social Democrata o eleitorado que desta vez não votou PSD. Ainda das autárquicas falaram hoje as direções da CGTP e da Juventude Centrista. O Conselho Nacional da Central Sindical esteve reunido para analisar os resultados da votação do domingo, tendo também preparado a sua estratégia para o próximo ano. Os jovens do CDS, por seu lado, consideram que os resultados obtidos pelo partido permitem encarar o futuro com esperança. A Juventude Centrista considera que o CDS conseguiu, com os resultados autárquicos, uma boa base de partida para 1991. Acusando o PSD de delinear uma estratégia de destruição do CDS, os jovens centristas dizem que, agora, o seu partido se pode afirmar como uma alternativa de centro-direita. A JC justificou a derrota na Câmara de Lisboa com o esquecimento do eleitorado de direita e a ausência de Nuno Becacis da campanha eleitoral. A CGTP-IN reuniu hoje também para analisar os resultados eleitorais. Os sindicalistas afirmam que os resultados são positivos para os trabalhadores. Agora, a CGTP está a delinear a estratégia para 1990 e algumas propostas foram já apresentadas. Por exemplo, aumentos salariais entre 16% e 18%, redução dos horários de trabalho e alteração de política fiscal. A Central Sindical considera que o desfazamento entre os salários portugueses e dos restantes países da CEE tem de ser abolido. Reunido nos últimos 2 dias, esteve também o Comitê Central do PCP, que decidiu convocar um congresso extraordinário do partido para o primeiro semestre de 1990. Os dirigentes comunistas analisaram ainda a situação política nacional e internacional e tomaram posição sobre vários dos acontecimentos que marcaram o ano que agora vai terminar. Foi praticamente o balanço do ano o que o Comitê Central do PCP fez esta tarde. Exame dos acontecimentos nos países socialistas, com destaque para a perestroika na União Soviética, classificada de processo revolucionário, condenação da repressão na Roménia, satisfação pela independência da Namíbia, pela derrota de Pinochet no Chile, pelo reconhecimento internacional do direito ao Estado palestiniano. A situação na Nicarágua e em Angola foi também analisada. De fora ficaram os acontecimentos de Tiananmen, que, segundo Álvaro Cunhal, não mereceram apreciação pelo órgão dirigente dos comunistas. Da situação política nacional, o destaque foi para a vitória da coligação por Lisboa nas eleições de domingo. Relativamente à situação interna do partido, Álvaro Cunhal afirmou que no PCP todos podem fazer críticas e adiantou qual a posição do partido face à criação do INES, Instituto Nacional de Estudos Sociais, a que se encontram ligados elementos dos chamados críticos. Não chegou a nenhuma conclusão a esse respeito. Desde já digo, não chegou a nenhuma conclusão. Tomou conhecimento da criação desse instituto, portanto, decidiu observar a sua evolução, a posição dos participantes e os trabalhos que naturalmente nesse instituto serão feitos, a evolução futura, mais nada. O Comitê Central volta a reunir no próximo mês. Na segunda parte, o 24 Horas vai dar-lhe conta de outros acontecimentos, com destaque ainda para os estragos causados pelo mau tempo e para o contencioso entre Portugal e Espanha e a Comunidade Europeia no setor das pescas. Mas para já, fazemos uma breve pausa. A Comissão Europeia anunciou hoje que vai conceder um auxílio de 213 mil contos aos países mais afetados pelos temporais que têm atingido a Europa nos últimos dias.
A Comissão afirma que o auxílio a Portugal, Espanha, França e Grã-Bretanha se destina a aliviar os prejuízos e a melhorar a situação das famílias que mais sofreram com as chuvas. Chuvas que no nosso país fizeram avultados estragos, quer no continente, quer nos Açores. No que respeita ao norte do país, decidiu-se agora abrir um concurso público para a construção de um paredão na Foz do Douro, a fim de impedir que, no futuro, as águas invadam a estrada marginal. A decisão de reativar este antigo projeto foi anunciada pelo Governador Civil do Porto, Mário Cerqueira Correia, depois de uma reunião destinada a analisar a situação causada pelas chuvas. Neste encontro, participaram também representantes do Poder Local, do Serviço Nacional de Proteção Civil e de organismos relacionados com a Barra do Douro. Na reunião, inventariaram-se os prejuízos, discutiram-se medidas reativas a tomar para resolver a situação atual e analisaram-se medidas preventivas para evitar que futuras chuvas tenham efeitos tão graves. Por outro lado, a situação na região centro e sul também melhorou. As águas que transbordaram dos rios na região de Santarém baixaram um pouco devido à melhoria das condições atmosféricas. A chuva que se fez sentir nos últimos dias deixou em muito mau estado culturas, estradas e, por vezes, habitações. O fim da chuva contribuiu para que a situação no Vale de Santarém melhorasse. Todavia,